Acho que agora sim. Agora sim ficamos ao vivo. Agora consegui ver aqui as mensagens. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Vou dando boa noite aqui enquanto o pessoal vai se conectando. Para quem nunca participou, meu nome é Renata. Estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, na página do Facebook da nossa casa, que também se chama Caminho, Verdade e Vida, que a gente chama carinhosamente de Casa do Caminho. Sejam todos bem-vindos, na paz de Jesus. O pessoal chegou aqui, ó. Estava só esperando a Lê, meu amigo, seja bem-vindo. Manu, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, maravilhosa palestra, amém. Tia Rô, boa noite, tia Rê, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Dona Tetê, amor da minha vida, seja bem-vinda. Regina Mobará, seja bem-vinda, minha amiga. Bruna Bacelar, seja bem-vinda. Robério, Airã, boa noite a todos. E a Airã já me deu ok, que eu ia perguntar se estava tudo bem aí com o som e com a imagem. Muito bem. Paim, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Airã, obrigada. Léo, boa noite. Décio, boa noite. Um beijo para a Rosana, que está aí com você também. Rita Avelino, boa noite. Seja bem-vinda. Otília Colombo, boa noite. Seja bem-vinda. O Robério botou aqui um boa noite bem bonitão. Pessoal, enquanto o pessoal está escrevendo os oizinhos aí, vamos dando recadinho, né? Nossas atividades presenciais retornaram desde o dia 4/10. Para participar do atendimento presencial aos domingos, temos 2 horários, às 9 da manhã e às 10h30. Para participar, tem que agendar ou pelo telefone fixo da casa, na parte da tarde com a Deise, ou pelo WhatsApp da Casa do Caminho. O número está aí na tela e também todos esses 2 números aí, ambos os números estão na página da Casa do Caminho. Do WhatsApp, inclusive, pessoal, tem um botãozinho lá na nossa página escrito WhatsApp. Clicou lá, ele já entra no WhatsApp da Casa do Caminho, tá bom? E a gente faz o agendamento. Se for levar acompanhante, tem que agendar o acompanhante, não se esqueçam disso. Outro detalhe, estão sendo tomadas todas as medidas de segurança, de distanciamento, a gente aufere a temperatura, tem o álcool gel antes de entrar, tudo bonitinho. Por isso que tem que agendar, porque a gente só atende 25 pessoas em cada horário. Estamos fazendo passe coletivo, palestra e água fluidificada. Tá muito gostoso os nossos atendimentos presenciais, né? Obviamente, quem tiver com sintomas de gripe, com febre alta, e não deve ir no atendimento presencial, certo? Só para quem está com a saúde ok por enquanto, tudo bem? Vamos para os próximos recadinhos. Será que saiu minha página? Não ficou aqui minha página hoje da gratidão, mas eu vou falar. Um agradecimento muito especial a todas as pessoas que nos ajudam, né? A Casa do Caminho é composta, está aberta, de portas abertas, graças à colaboração de todos vocês. Compartilhando a live, assistindo a live, fazendo doação de dinheiro, doação de cesta básica, as meninas que trabalham no nosso bazar, que é a nossa principal fonte de renda, que ajudam, que colaboram, pessoal que doa objetos para a gente vender lá, roupa, sapato, tudo, pessoal que compra no nosso bazar, né? Porque tudo isso é importante, é ter o que vender e ter o que comprar para nos sustentarmos. Então, minha gratidão. Pessoal que cuida da limpeza da casa, da manutenção, que está fazendo as reformas lá, ajeitando. Muito obrigado de coração para todo mundo. Eu falo aqui em nome de todos aí da Casa do Caminho. Vamos ver mais uns oizinhos aqui. Vamos ver quem mais chegou. Chegou Patrícia Siqueira, boa noite. Elza Araújo, minha amiga querida, um beijo no seu coração. Tia Rô também diz que está tudo ótimo. Seu Cássio Ronaldo, obrigado por mais uma oportunidade. Agradecemos, né? Principalmente ao plano espiritual por permitir estarmos aqui. Bruna Bacelar, seja bem-vinda.
Otília diz que está ótimo, que bom. Ildinha, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, tudo ok, som e imagem, que bom. Reinilde, boa noite, seja bem-vinda. Elza, tia Lu, um beijo pro Guara, meu amor, seja bem-vinda. Esther Maia, Estherzinha, que saudade de você, que alegria ter você aqui na live, um beijo. Ai, que bom, tia Lu. A Mila é a gatinha, que tá dodói e vem para casa. Oh, coisa boa. Estávamos aí orando também pela Mila, né? E por todo mundo. Denise Loureiro, minha amiga, seja bem-vinda. Robério, Alzira, boa palestra para nós. Que Deus nos abençoe. Amém, Alzira. Otília, gratidão, fé, respeito, perdão, sempre. Sempre, 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 Otília. Ivonete, boa noite. Tia Lu falou que em Jundiaí, áudio e vídeos excelentes. Oh, coisa boa, que bom. Terezinha Nunes, seja bem-vinda, boa noite. Elisete Barbosa, seja bem-vinda, boa noite. Miguel Latorre, que alegria ter você aqui conosco. Angelina Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia, pedindo vibrações, vamos vibrar. Pessoal, durante a live vocês podem ir colocando aí os nomezinhos que vocês querem para a gente colocando nas vibrações, tá? Que a gente vai em pensamento já vibrando. Eu sei que tem bastante gente que entra na live, que tem pessoas que estão hospitalizadas, né? Por conta da Covid, por conta de outras doenças. Podem mandar os nomezinhos aí. Vamos mentalizar, vamos fazer essa corrente de oração para que Jesus e o plano espiritual nos socorra, né? Socorra a nós, socorra quem nós amamos, não é verdade? Elsa falou que está ótimo, que bom. Deis, minha amiga, que saudade de você. Já estou uns dias sem te ver, já estou com saudade. Um beijo. Toninho chegou também, estou com saudade de você, Toninho. Seja bem-vindo, meu amigo. Coisa boa, né, pessoal? Eu fico o dia todo, dia de live, eu fico o dia todo pensando nesse momento, que é tão gostoso, né? Fico pensando, geralmente eu monto as palestras do domingo e na terça no domingo, aí eu fico ansiosa para chegar a terça, né, para falar. Muito bom, muito gostoso. Sempre minha gratidão de vocês estarem aqui comigo, né, para a gente bater esse papinho. Eu sei que é assim, né, através só desse chatzinho, mas é muito bom, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. A Léo tá aqui, fez uma boa observação, que o Miguel é filho da nossa saudosa Jo, né? Deixou muita saudade, tá agora lá no plano, olhando a gente lá do plano espiritual, né? Com certeza trabalhando bastante de lá também, né? Assim como ela trabalhava aqui, com certeza já tá pondo a mão na massa lá do outro lado, né, pessoal? Sempre temos que lembrar que a morte não é um passe de mágicas, a gente chega lá do outro lado, se a gente era trabalhador aqui, a gente vai continuar sendo trabalhador lá, né? E lá a gente vai ter... Voltou, pessoal? Que tinha aparecido para mim que tinha desconectado. Voltou, já estou vendo aqui. Terezinha, Patrícia Siqueira também pedindo vibrações. Antônio escreveu, voltou. Que aqui apareceu para mim desconectado. Eu falei, meu Deus... Mas eu tô, se cair aqui, pessoal, e não voltar, eu tô com o telefone na mão, tá? Eu reconecto aqui do celular, tá bom? Não me abandonem, vamos até o final. Caiu no computador, a gente entra no celular, que eu tô aqui, ó, a postos, tá bom? Pessoal, 20h30, o horário certinho para começarmos o nosso estudo de hoje, que vai ser o capítulo 101, Tudo em Deus, tá bom? Esqueci de lembrar uma coisa para vocês, eu vou fazer a prece aqui, e vocês, todo mundo pegou a aguinha, né? Quem não pegou, corre lá para pegar a aguinha fluidificada, né? Não vamos perder essa oportunidade de fluidificar a água. Então, lembrando aí, quem não pegou, pegar a água para fluidificar. Nesse instante, vamos nos ajeitando, nos acomodando aí no sofá, na cadeira, na cama, onde estivermos. E quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos conectando o nosso pensamento a Deus Criador e agradecendo a Ele pela nossa vida, agradecendo a Ele pela criação
deste planeta que chamamos de Terra, que é a nossa casa, a nossa atual morada. Muito obrigado, meu Deus. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso Mestre, que dirige esse planeta azul, que dirige tudo, que é o governador do nosso planeta. Vamos agradecer a Ele por suas lições de amor e perdão, por ter vindo, por estar entre nós aqui para nos ensinar com seu exemplo de amor. Muito obrigada, Mestre. Vamos também conectando o nosso pensamento ao plano espiritual, aos nossos mentores, aos mentores da Casa do Caminho, que são aí liderados pelo Dr. José Maurício, que eles se façam presente em nossas casas, em nossos corações, nos auxiliando durante o estudo e nos auxiliando no tratamento à distância dessa noite. E assim, conectados e envolvidos pelo plano maior, vamos, com a permissão de Deus, Jesus, dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Voltei. Porque quando a gente faz uma prece, a gente se teletransporta, né? É muito gostoso fazer uma prece. Quem quiser, quem tiver o livrinho, é esse aí, Caminho, Verdade e Vida. Essa capinha que eu coloquei aí é uma versão mais antiguinha, já tem uma capinha nova, mas é esse livrinho aí. Hoje, a lição de hoje, como vocês já sabem, o livro Caminho, Verdade e Vida é um livro que o Chico Xavier psicografou, foi ditado pelo Espírito do Emmanuel. O que o Emmanuel fez? Pegou alguns versículos do Novo Testamento e trouxe a visão dele, trouxe aí uma visão espírita para nós desses versículos. O versículo que a gente vai estudar hoje está em João, capítulo 5, versículo 30, e ele fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, né? Resumidamente, essa frase, no meu entendimento, pode ser que vocês tenham outros, mas Jesus está querendo dizer que ele sozinho, né? Sozinho ele não pode fazer nada no nosso lugar. Nós é que temos que buscar este caminhar. O que Jesus faz é dar a receita do bolo, não é verdade, pessoal? Porque às vezes a gente quer fazer um bolo, a gente não sabe, a gente procura hoje em dia no YouTube, antigamente a gente procurava no livrinho de receita da vovó, da mamãe, né? Mas agora nós temos o YouTube maravilhoso, onde a gente busca as receitinhas. A gente vai lá e lá está explicando passo a passo do que a gente vai precisar, dos ingredientes e de como preparar. Jesus já deixou essa receitinha aí pra gente, né? O ingrediente principal é o amor. E como fazer? Como que é o modo de preparo? É usar o amor em tudo na nossa vida, em tudo, né? Vamos para a leitura. Começa assim: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. O que ele está falando para a gente exercitar aqui, né? Para a gente olhar tudo da nossa vida. Abrir os olhos de manhã, acordar, respirar, andar, já é um milagre. Todo dia acontece um milagre, não é verdade? Quando a gente dorme, pessoal, vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente dorme, a gente fica naquela inércia, né? Praticamente uma morte temporária ali. E aí a gente volta para a vida todos os dias quando acordamos. Então, a nossa vida é um milagre diário. E ele está dizendo que é para a gente contemplar isso. Porque se a gente acorda todos os dias é pela vontade de Deus, não é verdade? Então é isso que o Emmanuel começa falando nesse texto aí, que é um exercício. Se Deus não quiser assim, assim não acontece, não é verdade? Se Deus desejar, se Deus achar por bem que a gente não deva acordar no outro dia neste mundo, nós não iremos acordar lá no plano espiritual.
Então, é um exercício a gente agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida e pela oportunidade de acordarmos, né? De termos aí mais um dia para tentarmos ou para caminharmos um pouquinho mais, para nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais. Porque o aperfeiçoamento, ele vem das mínimas coisas, das mínimas mudanças. Então, eu começo a me mudar um pouquinho por dia, né? E graças a Deus, a gente já tem hoje a informação de que temos muitas vidas. E isso é um acalento muito grande. Por quê? Porque aí eu sei que eu não preciso me desesperar. Eu posso mudar um pouquinho a cada dia. Eu tenho que me esforçar um pouquinho por dia, que nas minhas sucessivas vidas eu vou chegar à perfeição. E a gente vai mesmo, viu? Acreditem nisso. Não entrem nessa conversa de que o mundo está perdido, de que não tem mais jeito. Isso aí é tudo balela, viu? Quem acredita em Jesus, quem acredita em Deus, acredita sim que o mundo tem jeito, que a humanidade tem jeito e que uma hora tudo vai dar pé, né? Como diz Gilberto Gil. Eu e as musiquinhas, né? Vamos continuando aqui no texto. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desespero comum. A mesma multidão os assopra, incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Parece que está meio complicadinho esse texto, mas a gente vai aí dar uma esmiuçada nele, né? No começo ele está falando o quê? Que tem pessoas que elas acreditam que tudo que elas têm na vida, o sucesso, a vida, tudo que elas conquistam, que Deus não tem nada a ver com isso. Que elas, é só elas que fizeram, que não tem intervenção divina, eu sou o máximo. Né? E o que elas conseguem com isso? Só realmente a conquista dos bens materiais. Mas nós sabemos que a vida no corpo físico terá fim. E é aí que vai chegar a hora da gente prestar as contas, né? Aí que vai chegar o momento da gente chegar lá, né? Você e Deus, você, na verdade, não é bem você e Deus, é você e a sua própria consciência de analisar o que você fez aí na sua encarnação. É falar, ai, nossa, eu não fui bom, eu não ajudei ninguém, eu fui uma pessoa amarga, eu só conquistei bens materiais, né? Me faz lembrar esse trechinho aqui, quando a gente leu, quem não leu, recomendo que leiam, ou que assistam um filme, embora a leitura seja mais interessante que o filme, mas o Nosso Lar, né, pessoal? Tem o filme, tem o livro, muito legal. Tem um momento clássico lá do filme, onde o André Luiz, inclusive, é o Emmanuel, né, que fala para o André Luiz que existe um local onde os espíritos, né, os desencarnados, podem ver quem é que está orando por eles. E aí o André Luiz vai lá, chega lá, só tem duas pessoas orando por ele, a mãe dele e uma senhora que ele atendeu no consultório dele com muita má vontade. Tipo, ele atendeu ela para se livrar dela e ela era a única, além da mãe dele, que estava orando por ele. Então, por que eu quis lembrar aqui dessa história? Para a gente lembrar dessas conquistas, né? A conquista nossa espiritual, ela deve ser muito mais importante do que a material. Em primeiro lugar, temos que ser boas pessoas. Depois, o resto que a gente conquistar aí, eu sendo bom, tudo aquilo que eu conquistar será utilizado para fazer o bem, né, para melhorar a minha vida e a vida de quem está perto de mim, não é verdade? Porque como é que pode, a gente fica pensando, né, como é que eu consigo
ficar no meio de tanto luxo, eu tô falando assim de luxo mesmo exagerado, né, pessoal? De torneira de ouro, dessas coisas assim bem exageradas, e ter a minha consciência tranquila sabendo que ainda tem muitas pessoas em situações muito difíceis. Então a humanidade está passando por este processo de aperfeiçoamento. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar nesse estágio. Nós vamos chegar nesse estágio que a gente vai se preocupar um com os outros. Quando eu falo se preocupar um com os outros, é com os outros todos, até com aqueles que a gente não conhece, né? Porque hoje em dia a gente ainda é muito egoísta, muito materialista, então a gente quer ajudar o outro desde que o outro não fique melhor que eu. Né? Felizmente, a maioria das pessoas, elas são assim. Ah, se ela vê que o outro tá ficando melhor que ela já para de ajudar, já, né? Aquilo ali incomoda ela demais. Então, nós ainda, infelizmente, estamos nessa fase. Mas, com fé em Jesus, a gente vai passar. E é importante também que a gente olhe para nós, porque nós não temos o poder de mudar a atitude do outro, mas nós temos o poder de mudar a nossa atitude. Se a gente mudar e se mais pessoas forem tomando essa consciência de se mudar a si próprio, automaticamente todos estaremos aí caminhando juntos, certo? Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito do serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes. Porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai entrando em santa cooperação nas suas obras. A gente já até falou um pouco disso, né, agora, nessa questão. A gente sabe, a gente já tem consciência que a gente precisa, que a gente está conectado com esse divino, com esse Deus criador, com esse Deus que é soberanamente bom e justo, e que nós precisamos dele, que sozinho a gente não é nada, a gente não faz nada. Então, é esta reflexão que esse texto está sabendo, que está trazendo, né? Que quem é sábio nós somos, no sentido aqui de já conhecermos um pouquinho a palavra de Jesus, que nós vamos cada vez mais aprender, cada vez mais nos melhorarmos, e essa melhora individual de cada um, certo? Não adianta a gente querer chegar e passar essa responsabilidade para o outro. Ou dar aquela desculpa, né? Ai, ninguém faz, também não vou fazer. Então tem uma... Ai, agora infelizmente me fugiu o nome do... Ai, de quem falou isso, mas depois a gente... Vamos vocês dão um Google aí, tá? Mas tem alguém que disse assim... Ai, que raiva, esqueci o nome. Mas ele disse assim: não é porque o mal é mal, mesmo que todo mundo faça. E o bem, é bom, mesmo que ninguém faça. Então a gente sempre tem que se lembrar dessa máxima aí. Então o mal continua sendo mal, não é porque todo mundo faz que vai deixar de ser mal. E o bom vai ser sempre bom, mesmo que ninguém faça. Então, não entremos aí nessa onda de todo mundo faz, né? A vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Não. Vamos buscar fazer o que é bom, o que é correto, o que a gente, de acordo com aquilo que a gente já aprendeu, o que é justo, né? Porque justiça mesmo 100% é só com Deus, a nossa é muito pouquinha, né? Mas que a gente possa nos modificar, que a gente possa fazer o bem, mesmo que poucos façam ou mesmo que quase ninguém faça. O importante é a gente estar livre com a nossa consciência. Todas as lives aqui eu trago
um livrinho de sugestão, uma historinha aí para complementar. E como a gente falou, a gente está falando disso, né? Da gente buscar essa vida em Deus, da gente saber que sozinho a gente não é possível, que a gente está aí conectado com o divino, e de que a vida nossa não se resume só a essa vida de encarnado, não se resume só a isso que a gente conhece. Então, o muito bacana da doutrina espírita é a gente ter esse acesso, a gente ter essa vastidão de livros, a gente poder consultar filósofos, psicólogos, neurocientistas e fazer essa conexão aí com a doutrina para a gente aprender um pouquinho mais. Hoje eu trouxe um trechinho do livro Há 2000 Anos. Eu já estou com a edição nova dele que eu comprei para estudar, que é esse daqui, tá aparecendo direitinho. Há 2000 anos. É um livrinho meio grossinho, mas é delicioso de ler, tá? É muito gostoso. O que conta? Este livro aqui, pessoal, conta uma das vidas do Emmanuel. Este livro aqui conta a vida dele quando ele foi o senador romano Públio Lentulus. E ele foi casado com uma mulher que é um espírito de uma envergadura altíssima chamada Lívia. E esse livro desenrola toda a história deles, né? Muito, muito legal. E tem um momento que a Lívia, ela começa a seguir Cristo, mesmo contra a vontade do senador, que era o Emmanuel, mesmo contra a vontade de todos, a Lívia começa a seguir Cristo, então ela se intitula uma cristã. E próximo da onde ela residia tinha vamos chamar assim, um cristão, mas aquele mais velho, mais sábio, que tinha um pouco mais de conhecimento, que conviveu um pouco mais com as histórias de Jesus, ele reunia as pessoas para contar o que ele sabia sobre Jesus, que o nome dele era Simeão, né? E esse Simeão, ele era tio de uma escrava que trabalhava no palácio, que a gente vai falar escrava, mas que ela, no fim, ela ficou muito amiga da Lívia, melhor amiga, assim, da Lívia, né? E chegou um momento que o Simeão desencarnou antes da Lívia, em conflitos lá, né? Que essa época eram muitos conflitos. E depois de um tempo, a Lívia também acabou sendo morta por conta de andar junto com os cristãos. Neste livro, depois que a Lívia desencarna, conta a subida dela. É muito lindo, viu, pessoal? Recomendo. A Lívia conta como ela chegou no plano espiritual, que se desenhou no céu um caminho de luz. É muito lindo. E aí, quando ela já estava lá no plano espiritual, passados uns dias, eles receberam a visita de Jesus. Então, Jesus veio, palestrou, falou coisas lindas, falou que o planeta Terra ia passar por tempos de sombras, de trevas, mas que a gente nunca ia ficar esquecido. Sempre ele estaria conosco e que ele dá essa certeza nessa palestra dele, lá com a Lívia, né, que a Lívia conta neste livro, que nós vamos sim um dia chegar aí num estágio avançado, espiritualmente falando, né? E esse trechinho que eu trouxe do livro, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Ele fala assim, né? A Lívia chorava de comoção indefinível. Ela estava ali falando com o Simeão. Ela fala para o Simeão, meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para as recompensas radiosas e imortais. Se os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e a sua justiça. Ela está falando isso lá do plano espiritual. E olha, a Lívia, ela desencarnou, pessoal, da seguinte forma, lá em Roma, né, eles colocavam os cristãos para os leões devorarem os cristãos vivos. Então, a Lívia foi devorada por um leão viva. Então, ela desencarnou de uma forma muito trágica. Mesmo tendo esse desencarne super trágico, qual que ela fala? Que é um preço misérrimo perto das recompensas radiosas e imortais. Então, por que ela teve essa recompensa radiosa e imortal? Não foi porque ela foi engolida pelo leão vivo, não. Porque ela foi uma cristã.
ela acreditou no Cristo, ela superou os preconceitos, ela enfrentou os preconceitos para ouvir e viver a palavra de Jesus. Por isso ela sofreu pra caramba, né? Mas aí por isso ela teve esta glória, essa vitória lá no plano espiritual. E aí o Simeão responde para ela: sim, filha, acrescentou Simeão, como se os seus olhos pousassem serenamente nos quadros do futuro, um dia todos os seres da terra hão de conhecer o evangelho do Mestre, observando-lhes os ensinos. Então, Simeão, como se ele já estivesse vendo no futuro a humanidade, ele afirma que um dia, de acordo ali com a palestra de Jesus, todos nós vamos entender verdadeiramente o que é evangelho. Não é lindo esse trechinho? Só esse trechinho já é maravilhoso. Imagina o livro todo. E eu recomendo que vocês façam essa leitura. Quem não gosta muito de ler, no YouTube tem uma telenovela, né? Lá no YouTube também narrando esse livro. Também é muito gostosinho de escutar para quem não gosta de ler. Mas é uma história que vale muito a pena a gente ouvir, a gente conhecer. Para quê? O que é legal a gente conhecer essas histórias de superação, de conversão, para a gente usar na nossa vida, né, pessoal? E o meu tempo acabou. É tão gostoso falar, eu amo. Muito, muito, muito bom. Eu amei falar sobre isso e é muito bom para a gente começar todo dia, para a gente ir ali melhorar cada vez mais, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Voltem na lição, leiam de novo, leiam uma história, leiam de novo para entender de outro jeito, né? Eu tenho certeza que se daqui a um ano eu voltar a falar deste mesmo capítulo, falarei de outra forma completamente diferente, porque daqui a um ano já terei aprendido mais coisas, já serei uma Renata diferente. Então, a gente também não deve, já aprendi, ficou lá atrás. A gente sempre deve ir voltando, porque cada dia que passa, a gente é uma nova pessoa, né? A Renata de hoje não é mais a Renata de ontem. Então, tudo que eu for olhar novamente vai ser com outros olhos. Então, levem isso também para a vida de vocês, certo? Nesse instante, quem não pegou a aguinha, corre lá pegar a aguinha. Se tem alguém doente em casa, inclusive animalzinho de estimação, separe a água de quem está enfermo, pessoal, certo? Para o plano espiritual, neste instante da oração e da vibração, e colocando o remedinho lá. Se a família, graças a Deus, estiver todo mundo bem, podem compartilhar da mesma água, certo? Nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, se acomode bem, fique numa posição confortável, acalme a respiração, acalme os pensamentos e vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vamos vibrando pelos amigos, pelos familiares e por todos os nossos irmãos em Deus, em Cristo, que estão partindo do plano terreno para o plano espiritual, que eles recebam essa vibração de muito amor, que tenham força para continuar a jornada do outro lado da vida. Vamos igualmente vibrando muito amor para os espíritos que estão reencarnando no planeta Terra com as suas tarefas definidas, que eles tenham força e resignação para cumprir, para aprender, para se desenvolver. Vamos hoje também vibrando pelos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando muito amor, que um dia eles possam ser libertados. Vamos vibrar muito amor pelos doentes da Covid, que é essa doença que tem assolado o mundo, que eles recebam essa vibração de saúde, de restabelecimento, de força. Vamos vibrando também por todos os doentes, sejam eles doentes físicos, doenças do corpo físico ou doenças do espírito, que eles recebam essa vibração de saúde e de muito amor.
Vamos vibrando pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, em especial por aqueles que passam por momentos delicados de abandono, de desprezo. Vamos vibrar pelos políticos, por esses novos políticos que vão passar a liderar, que eles recebam essa vibração de amor e que eles passem a olhar o povo com amor, que eles façam as leis para o bem maior, não para o bem próprio, que eles façam as leis que ajude as pessoas. Vamos vibrar pelas casas de oração, pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrando também muito amor por aquelas pessoas que a gente se desentendeu, que a gente precisa buscar o perdão. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós ofendemos nessa e em outras vidas, que elas possam nos perdoar. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos amados, pelos nossos familiares, pela nossa casa que nos acolhe com tanto amor. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse instante que vibremos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual derrame sobre nossas cabeças bálsamos, que recebamos calmantes, remédios, analgésicos, tudo aquilo que estamos necessitando nesse instante e que é de nosso merecimento, que eles possam nos reorganizar energeticamente, que eles possam aliviar as aflições dos nossos pensamentos, para que assim possamos enxergar melhor, ouvir melhor. E assim, após recebermos esse tratamento maravilhoso, vamos pedindo que a equipe espiritual deixe na nossa água, na água que a gente separou, remédios, vitaminas, calmantes, fortalecedores, tudo aquilo que necessitamos nesse instante, que o plano maior possa deixar na nossa água. Vamos agradecendo pelo tratamento, pelo remédio colocado na nossa água. Vamos agradecendo a oportunidade de estudarmos mais um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Vamos pedindo também que Deus e o plano maior permita que continuamos com esse estudo, que nos encontremos novamente na quinta-feira e que possamos levar para o nosso trabalho, para o nosso lar, essas boas energias que recebemos agora. Obrigado, Deus, obrigada, Jesus, e obrigada à equipe espiritual da Casa do Caminho, que esteve conosco nesse instante. Que assim seja. Ai, que gostoso, gente. Bom demais, né? Ai, que delícia. Muito bom fazer esse tratamento, né? Ó, não mudei aqui o dia da live, mas a próxima live é quinta-feira, não é dia 13/10 não, viu, pessoal? É dia 19/11. Ô, mulher doida. Vou ficar com essa frasezinha aí, né? Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der. Ajeita os pensamentos para a semana vir boa. Deixa eu dar uns tchauzinho aqui. Gente do céu, vamos ver. Quem mais está aqui? Cadê o povo? Terezinha, Patrícia Siqueira pedindo vibrações, Antônio, o pessoal falando que voltou, pedindo, Angelina pedindo vibrações, vamos vibrar, Tia Rô voltou, Ivanete falou que para ela nem saiu, que bom, Elza falou que voltou rápido, que bom, ainda bem, Elza, amém, ai, quanta gente linda aqui, Terezinha Nunes, Antônio Cabreira, Ale, gratidão, meu amigo, a Bruna Bacelar, Patrícia Siqueira, Denise Loureiro, Angelina, Alzíria, todo mundo mandando gratidão, Deus abençoe. É bom demais, né, gente? Falar de Deus, de Jesus, é coisa boa demais. A Léo, a Irã,
Hilda, Carla, Silvia Crê, Leonice, Reinilde, Paim, Bruna Barcelar, maravilhosa, obrigado, muito bom, todo mundo dando boa noite. Alzira, maravilhosa a nossa palestra, que bom, foi maravilhosa mesmo, viu? Que Deus nos abençoe. Silvia Crê, Denise Loureiro mandando também. Muito bom estar aqui com vocês, viu, pessoal? Muita gratidão novamente por vocês estarem aqui. Compartilhem depois aí esse vídeo, compartilhem nossas lives. Eu estou fazendo um trabalho de subir todas essas lives aqui no YouTube. Já tem algumas lá, viu, pessoal? Tem a nossa página lá do YouTube, a ECVV. Se vocês colocarem lá no YouTube, já tem algumas palestras minhas e algumas palestras do Breno lá. E eu vou... Agora estou fazendo esse trabalho de baixar aqui do Facebook e colocar lá, porque tem umas pessoas procurando a gente falando que não tem página no Facebook, que não estão achando. Então, nós estamos, né, colocando lá no YouTube para quem quer assistir a palestra depois ou quer compartilhar com alguém, para a gente ter essa facilidade. Não é possível fazer essa palestra ao vivo no YouTube, o que seria maravilhoso, porque no YouTube precisa de 1000 inscritos, né? E nós ainda somos pequenininhos, então ainda não temos 1000 inscritos lá para poder fazer a palestra ao vivo no YouTube. Por isso a gente faz aqui no Face e estamos colocando lá. Quem sabe um dia a gente alcança os 1000 inscritos e além de fazer aqui no Face, a gente faz lá no YouTube também. Tá bom, pessoal? Oh, Marquinhos, Marcos Pinheiros, meu amigo virtual. Fazia tempo que eu não via ele aqui no chatzinho dando oi. Tudo bem, meu amigo? Robério, pessoal mandando beijinho aqui. Tia Rô, gratidão, Deus abençoe. Amém, gratidão, gratidão. Muito bom. Tá bom? E assim vamos encerrando por hoje. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe, que Deus esteja presente no lar e no coração de todos vocês, tá bom? Beijinho, até a próxima.